Olá, estamos juntos mais uma vez nesse nosso espaço de reflexão e hoje eu quero falar com você sobre o voto de cajado. O voto de cajado é uma tentativa de muitos pastores de grandes igrejas ou de pequenas igrejas tentar estabelecer uma aliança política com algum partido ou candidato e fazer com que a sua comunidade local venha votar neste candidato. Então as coisas acontecem da seguinte maneira: o pastor ele assume um compromisso com o partido ou com o candidato, e aí então ele vai diante do púlpito, na igreja, e ele conclama a igreja a assumir uma aliança com aquele candidato, dizendo que aquele candidato está defendendo os interesses da igreja local. Uma das coisas que nós precisamos questionar é o seguinte: quem garante para você que eu, como pastor, como líder de uma igreja local, não estou errado nas minhas escolhas políticas? Essa é uma questão que a gente precisa pensar. Eu, como pessoa, como cidadão, eu não dou a você nenhuma garantia de que o meu candidato é o melhor, do que a pessoa que eu estou escolhendo é alguém que de fato vai atuar, exercer a sua cidadania de um modo correto. Nós precisamos refletir como isso. A segunda questão que nós precisamos ponderar é que a igreja local, a comunidade de Jesus Cristo, ela não precisa de candidato. Ela não precisa de pessoas no Congresso para defender. Quem defende a igreja do Senhor é o próprio Jesus. Ele é o defensor da igreja. Então é uma ilusão eu e você imaginarmos que nós vamos colocar alguém no Congresso, alguém na prefeitura, alguém na Câmara Municipal, simplesmente para defender os interesses da igreja local. Isso é uma ilusão, é uma falácia. Na história bíblica, quem sempre defendeu a igreja nunca foi o Estado, mas foi o próprio Senhor Jesus. E quando Jesus não defende a igreja, Jesus quer que a igreja passe por provações, e diante das provações o Senhor espera que a igreja amadureça, que a igreja cresça, que a igreja retorne de fato para o primeiro amor. Então essa é uma segunda questão que eu gostaria de ponderar com você. A terceira questão que eu gostaria de ponderar com você é que as ovelhas, o rebanho, ele é do Senhor, ele não é do pastor. O pastor não tem nenhuma autoridade para comparecer diante da igreja e pedir votos para os membros da igreja para determinados candidatos que ele entende ou que ele acha ser o melhor. Isso não existe. A igreja, ela exerce, cada membro exerce a sua cidadania de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que ela entende ser o melhor para o seu país. E não de acordo com os interesses dos seus líderes, dos seus pastores, servindo apenas como um instrumento de manipulação na vida política dos seus líderes ou da sua instituição. Então você, como membro de uma igreja, não se sujeite a isso. Não coloque o seu voto à disposição, a serviço dessas manobras que muitos líderes hoje estão tentando amarrar a igreja, atrelar a igreja a um partido político ou a um candidato segundo o seu interesse pessoal. Uma quarta questão que eu gostaria de compartilhar com você é a questão que na época das eleições sempre surgem aqueles pastores e irmãos que colocam o seu boné dizendo eu sou candidato, sem nunca, durante o tempo inteiro, exercer uma cidadania que vise o bem-estar da sociedade.
Então essas pessoas, é interessante que elas sobem os morros, elas caminham pelas praças, elas vão às feiras e elas dizem que elas são evangélicas, que elas são pastores e elas tentam usar desses títulos como uma garantia para os seus votos. E o lema deles, na maioria das vezes, é o seguinte: olha, evangélico vota em evangélico. Será que realmente é assim? Depende de quem é o evangélico. Conforme for o evangélico, é preferível você votar em uma pessoa que não é evangélica, mas que tem princípios muito mais altos e concretos do que aquele que se diz evangélico. Outra questão dentro desse fato é que não há como votar em alguém que não tem nenhuma participação social, que não exerce a sua cidadania durante o ano inteiro e que anda apenas atrás de um emprego, de um salário, e ele espera que o Estado faça isso, dando a ele o sustento que ele acha que ele merece. Então, o que eu gostaria de dizer para você hoje, alguns conselhos práticos e pessoais. O seu voto é inegociável. É intransferível. Não negocie o seu voto. Não transfira o seu voto para a igreja ou para o líder da sua instituição. Outro conselho que eu dou a você é o seguinte: o cristão, ele deve pautar a sua consciência política nos princípios da palavra de Deus. Apesar dos contextos sociais desafiadores vividos em nossos dias, nós norteamos a nossa consciência política, a nossa cidadania baseada na palavra de Deus. Outro conselho: os pastores e líderes, eles têm a obrigação de orientar os cristãos sobre votar com ética, votar com discernimento e compromisso com a palavra de Deus. Mas eles não têm a obrigação de escolher os candidatos que os cristãos devem votar. Também os líderes evangélicos devem ser sábios, democráticos, zelosos, para que a igreja jamais venha se envolver, venha se misturar com o Estado. Que a igreja jamais venha ser manchada por aqueles que estão no governo e estão muitas vezes linkados à realidade da corrupção e de coisas que nós vemos nos nossos dias de hoje. Outra coisa que eu gostaria de dizer para você é que nenhum cristão deve sentir-se obrigado a votar em um candidato pelo simples fato dele confessar ser um cristão evangélico. Não se sinta obrigado nesse sentido. Se ele for um evangélico correto, ético, de boa moral, de boa índole, que exerça bem a sua cidadania, que tenha uma verdadeira concepção do reino de Deus, e você achar que ele mereça o seu voto, vote. Mas não vote pelo simples fato dele dizer para você que ele é cristão evangélico. Tá bom? Então, eu gostaria de deixar essa palavra para você nesses dias que antecedem as nossas eleições, para que nós não venhamos ser instrumento de manipulação daqueles líderes mal intencionados que tentam envolver as igrejas, os cristãos, em seus mecanismos, muitas vezes não corretos como deveria ser. Meu grande abraço, que Deus te dê sabedoria naqueles que você vai escolher para governar os nossos municípios. Amém.